paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta nesta manhã. Hoje, terça-feira, nós estamos nesta manhã aqui em Enniscorth, no país da Irlanda. Uma manhã fria, mas aconchegante e na presença do Senhor. Hoje a palavra eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 19 e 20, que diz: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Novamente, peço ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração, para que nos edifique em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre tirando forças das nossas fraquezas. Amém? O tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você. Então, nesse capítulo, nos mostra, alguns acontecimentos no ministério de Jesus. Antecede essa passagem que nós vimos também, o que antecede a transfiguração de Jesus e a aparição de Moisés e Elias no monte, Nós vemos a restauração da saúde espiritual daquele menino que era lunático. Também nós vemos que Jesus repreende os discípulos, porque eles deveriam estar na zona do impossível e ainda não estavam. E nós vimos, que há muitas dificuldades para nós chegarmos a esse nível que Jesus deseja que nós cheguemos. Então nós devemos ter essa condição. Então não há, assim, o que eu digo para você é que não há conquista sem oposição. Não há vitória sem perseguição, sem luta ou sem frustração. Os heróis da fé, eles enfrentaram muitas dificuldades, Eles eram homens que enfrentaram dificuldades e que venceram aplicando a fé na sua vida. Amém? Então, eles não eram infalíveis. Eram homens como eu e você, não é verdade? Mas eles superaram suas fraquezas. Eles tiraram forças, tiraram virtudes das suas fraquezas. Eles não se acomodaram. Abraão, os irmãos sabem que é um exemplo um exemplo de fé, é o pai na fé, como a Bíblia fala. Ele teve problemas, com o nascimento de Ismael. E nós admiramos de forma muito grande. Davi também era um homem que não permitiu, Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele tinha sangue nas mãos e o sangue era o sangue de Urias. Moisés foi proibido de entrar na terra prometida, Mas ele era um grande líder, um homem que é exemplo até hoje para nós, um estadista, um homem que sabia o que ele estava fazendo, qual o seu objetivo. Então, como esses homens tiraram forças, Tiraram virtudes, tiraram coisas de valor das suas fraquezas, Nós vamos aprender rapidamente aqui. Primeiro, como tirar virtudes ou forças, coisas valiosas da sua fraqueza. Como é que você pode fazer? Como é que você pode retirar, você mesmo sendo frágil, com dificuldades, com problemas, pode ser forte, pode ser um homem usado, admirado por Deus? Primeiro, você precisa ter uma vida de oração. Essa é a primeira coisa, uma vida de oração. Amém? Precisa orar. Nós, muitas vezes, não oramos, não temos uma intimidade com Deus. A tecnologia, o celular, os afazeres, as lutas, as dificuldades, faz com que tirem essa intimidade que é necessária para a nossa vida,
para vencermos as fraquezas, eles nos tiram. Amém? Tem um homem, um exemplo de homem na Bíblia que está em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes, né? Muito conhecido, esse homem que não tem muitíssima relevância, assim, muito conhecido como Moisés, como Paulo, como Abraão, mas ele fez uma oração eficaz, uma oração direta, e Deus ouviu a sua oração. Amém? Então, nós precisamos orar. Ele só orou e Jabes fez a oração e Deus atendeu prontamente. Amém? Então, uma oração pode mudar a sua história. Eu profetizo isso na sua vida. Se você orar, Deus vai mudar a sua história. Segunda coisa que eu aprendo nesta manhã é que você pode tirar forças da sua fraqueza pela palavra de Deus. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, você continuará fraco, frágeis, né? Como aqueles discípulos. Eles tentaram expulsar o demônio, Jesus desce do monte e pergunta: o que é que está acontecendo? E eles explicam, Jesus com uma palavra manda aquele jovem, aquele demônio sair e aquele jovem ficar são. E eles fazem essa pergunta: por que nós não fizemos isso? E Jesus disse: olha, a fé de vocês é mínima, é minúscula. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Jesus estava comparando com a menor semente que existe para estimulá-los a eles a ter uma iniciativa. Então, a Bíblia não é para ficar aberta em cima da nossa prateleira ou numa estante na sala, no Salmo 91. Não, a Bíblia é para ser lida, para ser aberta, para ser estudada, para ser vivida. Amém? Então, quando colocarmos em prática a leitura da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, nós teremos forças para superar as nossas fraquezas. A terceira lição que eu aprendo nesta manhã e eu quero ensinar para você é obediência. Amém? Obedeça. Se você obedecer a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que é o princípio de toda sabedoria, né? A obediência é o princípio. A obediência é o segredo para a sua vitória. Seja obediente. Muitas pessoas até hoje dizem: você é louco, você deixar toda a sua estrutura familiar, a igreja no João de Deus em Petrolina, no Brasil, deixa a igreja. Por que você é louco? Não, eu sou obediente a Deus. Eu sou simplesmente obediente ao Senhor. Eu não posso viver no comodismo. Um dia eu fiz uma oração, eu fiz orações ao Senhor e eu bati sempre nessa tecla e disse: Senhor, faça uma coisa nova na minha vida. Eu quero sentir um novo cheiro, sentir uma nova temperatura, colocar os pés no lugar que eu nunca coloquei, conhecer, ver coisas que eu nunca vi, e Deus honrou esta minha oração. Amém? Então, nós precisamos fazer isso. O justo, ele é um homem obediente. Salmo 5:12. Amém? Se você quiser ir lá depois, Salmo 5:12, o justo é o que obedece. Então, obedeça a palavra do Senhor. Amém? Ainda hoje Deus vai gerar um milagre na sua vida, eu profetizo isso. Ainda hoje Deus vai gerar um milagre na sua vida se você colocar essas três coisas: a oração, a leitura da palavra e a obediência diante da sua vida, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos cubra de bênção para a glória do nome dele, porque ele é fiel, ele lhe ama, ele tem um projeto de vida para você e para a sua casa. Amém? Que Deus nos abençoe. Continue orando por mim, eu vou estar orando por você e glorifica a Deus nesta manhã para honra e glória do nome dele. Que Deus nos abençoe.